Excelente dia! Que dia maravilhoso que nós temos hoje. Que esplendor! O sol tá lindo. Lindo, 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 lindo. As nuvens, o vento, tá tudo perfeito. Que nós, todos os dias, tenhamos olhos que contemplam e não olhos que julgam. Ele se coloca diante de Deus e começa a declarar: Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela oportunidade que eu recebi hoje, que todas nós, mulheres que estão aqui agora, recebemos hoje. Pai, nós somos agraciadas, gratas, todos os dias pelo Teu amor. Pai, nos ensine a ser criativas assim como Tu é, porque nós somos Tuas filhas. E nós nos colocamos aqui diante de Ti para aprender contigo. Declaramos, Pai, que esse tempo de mesa ele é Teu, só Teu. Tu é o centro. Jesus nos ensine os nossos corações neste tempo. Declaramos entregue, Pai, esse tempo de mesa a Ti. Ele é Teu. Ministra em nossos corações, ministra no meu coração, no coração de todas as mulheres que estão aqui conosco agora, e todas as outras mulheres que irão assistir ao vivo depois, Pai. Ao vivo não, gravado depois. Ministra em nossos corações, Pai. Alcance o máximo de almas possíveis, Pai, neste tempo, nessa geração. Que outras milhares de mulheres, Pai, sejam tocadas pelo Teu amor incondicional, que cura, restaura, ativa, vivifica. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Hoje nós estamos chegando ao fim do nosso estudo de 1 Coríntios 16, que Paulo faz as saudações finais e encerra a carta dele. Quem tiver a sua Bíblia em mãos, já abra aí a sua Bíblia, para a gente encerrar esse ciclo com gratidão, amor, graça, honra. Quem não tiver sua Bíblia em mãos, tem um aplicativo da Bíblia, que é o Holy Bible. Tu pode baixar para o teu celular e ter sempre a Bíblia em mãos. Assim, quando não estiver em casa, consegue acompanhar onde você estiver o nosso estudo aqui do Tempo de Mesa. Aí diz assim: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. Para quem não sabe, Áquila e Priscila, eles eram comerciantes e eles andaram com Paulo durante um tempo. Eles abriram uma célula na casa deles para ajudar as pessoas. Eles eram um casal que não tinham nenhum título, nada, não eram pastores, não eram profetas, não tinham título nenhum, era um casal que tinha um interesse em comum com o Paulo, que era ajudar as pessoas a saírem das ilusões, das brigas, das contendas, das divisões. Eles ajudaram Paulo, quando ele esteve em Corinto, ajudando, né, através de oração. Eles abriram a casa deles para receber as pessoas, para fazer o trabalho que nós deveríamos fazer sempre. Então, que a gente se conecte com eles, com esse casal. E através da nossa vida, a gente comece verdadeiramente pregar o evangelho como diz nas Escrituras, que é as boas novas, que é a mensagem que Cristo deixou. A gente não precisa, eles deixam bem claro que a gente não precisa de títulos para começar a testemunhar, a compartilhar, a trazer para nossa mesa pessoas que daqui a pouco precisam conhecer esse amor que nós hoje conhecemos. Que a gente abra a nossa casa para fazer um café de mulheres, uma reunião, um almoço, porque é sobre isso. Não é sobre um lugar, é sobre o lugar. E esse o lugar a gente pode criar em qualquer lugar.
A gente pode criar num piquenique com as nossas amigas, a gente pode criar um almoço ou um café, a gente que inventa. Nós somos extremamente criativas. Se cada mulher que está aqui hoje, uma vez por mês, criar um evento, um café, ou um chá, qualquer coisa. Se não quer fazer na tua casa, faz num café. Já falei isso para várias mulheres. Ai, Cris, não tenho essa criatividade, mas vai para um café então e faz lá uma reunião de mulheres. Mas não deixa de fazer. Porque do nada a gente não vai mais estar aqui e a nossa missão é essa. É ajudar o máximo de pessoas o possível enquanto a gente estiver aqui. Que sejamos nós, semelhantes a Áquila e Priscila, que abriram a casa deles sem nem ter título nenhum. Eles não tinham título. Eles só se conectaram a Paulo e, assim como Paulo também, buscaram trazer clareza, discernimento, entendimento da bagunça que eles estavam vivendo. Eles já eram convertidos, eles já tinham igrejas, mas eles viviam uma bagunça. Imoralidade sexual, briga. Uns cultuavam um Deus, outros cultuavam imagem, outros idolatravam pessoas. Estava uma baderna, exatamente como a gente vive hoje. Por isso que eu digo que a Bíblia é o livro mais atual da vida. Porque quantas de nós aqui, e eu me coloco nesse saco, nesse saco de batata, quantas de nós aqui a gente vivia badernas, mesmo conhecendo Deus? Muitas. Ah, eu conheço Jesus. Tu conhece Jesus, mas tu não vive com Jesus. Porque diante da palavra que sai da nossa boca, a gente consegue compreender quem está falando de Jesus e quem está vivendo Jesus. Porque quem vive Jesus, assim, ó, na profundidade, vive todos os dias, em meio a todos os desafios. A postura da mulher que vive profundamente com Jesus é diferente da postura da mulher que diz que vive com Jesus. São coisas totalmente diferentes. Aí esse casal, eles saúdam afetuosamente no Senhor. Eles são um casal que eles têm um profundo amor por Deus. Amor por Deus. E toda vez que nós, como filhos diante de Deus, a gente sente essa gratidão, esse amor por Deus, a gente sente amor por nós mesmos, porque nós viemos dessa fonte. E para essa fonte nós retornaremos. E também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, esse casal tinha uma igreja. O que é igreja? Igreja não é um lugar, são pessoas. Nós somos a igreja. A igreja, que eram pessoas, se reuniam na casa deles. Então, eles saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reunia na casa deles. Eles tinham um amor, uma compaixão, uma gratidão por todas aquelas pessoas que se reuniam na casa deles. Porque isso é ser a igreja. Não é um lugar. É eu estar disposto. Eu estou sendo igreja agora aqui com vocês. Eu estou compartilhando com vocês algo que veio para mim. Estou compartilhando com vocês algo que eu estou obtendo conhecimento. Não porque eu sei mais que vocês, porque ninguém sabe mais que ninguém aqui. Ninguém é mais que ninguém sabe mais que ninguém. Estamos todas aprendendo. Todas estamos juntas crescendo. Eu estou aqui diante de vocês sendo a igreja com vocês. Isso é confraternização, união, unidade. Isso é ser a igreja. De segunda a sexta, nós estamos aqui sendo a igreja umas para as outras. Aí tem a destra no domingo, só falta alguma coisa no sábado, né? Que eu comentei esses dias. Que todos os dias, praticamente, nós nos encontramos. Não tem como a gente não evoluir, crescer, se aprofundar em Deus, né? Bem como a Vanessa se posicionou, a Vanessa Padilha, que está aqui com a gente, se posicionou diante de Deus e ela falou e declarou os céus: eu quero me aprofundar mais na palavra, eu quero conhecer mais das Escrituras, eu quero conhecer mais do meu Pai. E Vanessa, ser a igreja
É eu estar em comunhão com as minhas irmãs, transbordando com as minhas irmãs, o amor que Deus está me transbordando todos os dias. A alegria que Ele ativa no meu coração, porque Ele ativa. Todas as coisas boas, elas são ativadas na gente quando a gente está conectada direto na fonte. Porque se a gente estiver aqui, ó, só nos nossos desejos, prazeres e vontades, a gente não consegue atingir esse nível de amor. Porque o nível de amor que Deus nos dá, a gente só consegue atingir quando a gente está conectado nele. Daí eles dizem assim, ó, todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. A gente faz isso todos os dias quando a gente se reúne aqui. Quando a gente abre o nosso coração e coloca o nosso coração disponível para aprender, para amar, deixar de julgar, porque na carne, no eu, no ego, nas minhas próprias vontades, eu falo por mim, porque eu já fui essa pessoa, jamais que na minha vida antiga eu iria abrir um tempo de segunda a sexta na minha agenda, que era extremamente louca, não tinha tempo para nada, para vir gratuitamente compartilhar com mulheres o que eu estou aprendendo. Jamais eu, na minha vida antiga, faria isso. Porque essa era a minha vontade. Aí, quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, o nosso Pai que nos criou, nos fez imagem e semelhança dele aqui, a gente começa a doar o nosso tempo para a coisa mais importante que existe, que é estar aqui em comunidade, como igreja, umas ajudando as outras a crescer, a evoluir e se aprofundar na verdade. Não é na verdade da Crislane, existe só uma verdade. É a verdade que liberta, que restaura, que cura. Não somos nós que fazemos isso. Esse movimento ele acontece quando a gente está conectada na fonte. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Aqui ele está finalizando a carta toda e ele já está, né, dando as saudações finais a próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Aqui é pesado isso que Paulo escreve, mas ao mesmo tempo é libertador. Por quê? O que acontece? Se eu não amo Deus que me criou, se eu fico com raivinha, eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa mulher que já tive brigada com Deus durante muitos anos. Se eu fico com raivinha, se eu fico brigada com Deus, eu tô brigada comigo mesma. Aí, se eu amaldiçoo Deus, eu tô me amaldiçoando. Foi isso que Paulo quis dizer. Se eu fico dando crédito pro diabo o tempo inteiro, eu deixo de dar crédito para Deus. Porque as coisas que nós julgamos ruins, elas não são ruins. Elas são boas. Porque tudo que Deus fez e faz é bom. Aí, ao invés de dar crédito para Deus e dar graças, obrigado, Pai, por esse problema que está aparecendo para mim, porque eu estou tendo uma oportunidade de crescer nele. Gente, a gente só cresce em meio a desafios, ninguém cresce em meio de coisas boas acontecendo. A gente só se torna grata, pronto. Agora, a gente só cresce de verdade quando, em meio a desafios e problemas, a gente escolhe olhar com os olhos do Pai e não com os olhos dos nossos olhos, porque os nossos olhos, eles reclamam, murmuram o tempo todo. Vem um problema diante de nós, ao invés de falar obrigado por esse problema, porque eu vou crescer com esse problema. Eu vou arrumar estratégias para resolver isso. Eu vou pedir ajuda para resolver isso. Mas ao invés de falar com esses olhos, interpretar de forma diferente, a gente interpreta com a mesma forma de sempre, que é reclamando, murmurando, falando que o diabo se levantou hoje para derrubar a gente, mas ele não vai nunca se levantar porque ele já perdeu. Como é que algo vai se levantar contra a gente se ele já perdeu? Não tem como. Muitas vezes a gente está se levantando contra nós mesmos, com as nossas crenças, os nossos padrões, nossos ciclos repetitivos de dor. Entra dia, sai dia e a gente está vivendo as mesmas situações. Chega! O inimigo ele não consegue, ele não tem autorização para se levantar contra a gente.
Só que a gente fica dando crédito para ele o tempo todo. Aí ele vai crescendo. Crescendo, 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 crescendo. E ao invés de o nosso amor a Deus crescer, cresce só murmuração. Chegou o tempo de parar de falar em inimigo. Muitas vezes, inúmeras vezes, o inimigo é a nossa própria mente, escassa, medíocre, miserável. E aí a gente fala que a culpa do inimigo, ao invés de se responsabilizar pelas coisas que nós mesmas estamos criando o tempo todo na nossa mente, baseado nas coisas do nosso passado, nas coisas que a gente viveu, ao invés de se basear nas coisas novas que Deus faz todos os dias na nossa vida. É isso. Se a gente reclama, murmura, dá crédito pro diabo todo dia, toda hora, por conta das coisas que a gente não tá dando conta de governar, a gente está se amaldiçoando todos os dias e todas nós sabemos o alto preço que foi pago para a gente abrir a boca para murmurar, reclamar e dar crédito pro diabo, sendo que ele já perdeu. Ele já é derrotado. Ele não tem poder sobre nenhuma filha de Deus, porque ela já se posicionou, ela já escolheu o lado que ela vai lutar. Agora, a partir do momento que a gente escolhe o lado que a gente vai lutar, a gente começa a lutar com a nossa própria mente, porque ela mente, ela engana o tempo todo e a gente aceita. Aceita não porque a gente quer, é porque a gente não sabe que inconscientemente a gente ainda está projetando coisas do nosso passado, interpretações de situações que a gente viveu no nosso passado. E só Deus pode trazer para nós a revelação do que eu estou presa, onde eu estou presa, qual o padrão que eu ainda estou repetindo, qual é a fala do meu passado que eu ainda estou repetindo, porque a gente não consegue ver. A gente não consegue ver no dia a dia. Não tem como. A gente só consegue ver quando alguém traz o feedback pra gente. Quem são as pessoas que estão trazendo feedbacks pra gente? Na nossa volta, existem muitas pessoas trazendo feedback pra gente o tempo todo. Só que ao invés de aceitar os feedbacks das pessoas, a gente aponta, a gente julga. Não, porque tu tá errado. E daí começa aquela briga de ego. Um quer saber mais que o outro, um quer mostrar que sabe mais que o outro tá achando que é coisa da cabeça. Gente, todas as pessoas que estão na nossa volta estão nos trazendo feedback o tempo todo. Que estejamos abertas, querendo ver, querendo ouvir. Deus, ele usa quem ele quiser, principalmente nosso marido. Aqui em casa, como eu tenho o meu marido, por enquanto, não tenho criança, só os cachorros, gato. E Deus fala através dos meus cachorros, fala através do meu gato, porque o meu gato, ele passa o dia inteiro comendo, pedindo comida, você não tem noção. O dia inteiro, tá desse tamanho assim, olha, parece um cachorro, ele tá maior do que meus cachorros. Aí ontem eu meio que perdi a minha paciência com ele. Aí Deus falou pra mim, tu tá perdendo a paciência com o gato? Quem dirá com as filhas que eu vou te mandar daqui pra frente? Ai, eu disse, desculpa, pai, desculpa, tô voltando pro meu ser, peraí. Ai, Jesus, daí eu respirei fundo, coloquei um sorriso no meu rosto. Eu acho que o gato ontem pediu comida umas 20 vezes. Juro pra vocês. Daí teve uma hora que eu falei assim, ó, tu tá tentando tirar minha paciência, né? Daí ele me olhou com aqueles gatos, com aqueles olhos felinos dele, assim, parecia que ele tava falando comigo naquele momento. Eu não tenho, porque é o que eu falo pro meu marido, né? Eu não tenho autoridade para tirar a tua paciência, é só tu que tira a tua paciência. A gente mesmo tira a nossa paciência. A gente mesmo perde a nossa paciência. E a gente, às vezes, quer colocar a culpa no outro. O outro não tem culpa nenhuma da gente perder nossa paciência. Nós somos responsáveis por perder nossa paciência. Que a gente se torne cada dia mais autorresponsáveis das coisas que a gente faz e aceite o feedback que estão nos trazendo. As pessoas que estão na nossa volta nos amam, independente de tu acreditar nisso ou não. Nos amam.
O nosso marido, ele nunca vai falar alguma coisa para magoar a gente, ele vai falar porque ele tá vendo de fora algo que a gente não tá vendo. Quantas vezes eu bati de frente com meu marido, e daí é o ego, não sou eu, porque o meu eu, que tá conectado na fonte, ele nunca vai bater de frente com o meu marido, ele vai aceitar a liderança do meu marido, independente de eu concordar ou não, porque nem sempre eu concordo, mas eu aceito, porque não é sobre concordar, é sobre aceitar o feedback e meditar. Tá bom, pai, eu vou aceitar esse feedback. Eu vou em ti agora, a gente vai conversar. Eu vou silenciar a minha mente, a bagunça da minha mente. E embora eu não concordo, eu vou aceitar. Gente, olha para nós quando a gente era criança. Eu, adolescente, não concordava com nada que a minha mãe falava. Tudo confrontava. E eu ainda me percebi repetindo isso com meu marido. Olha o nível de birra. Nós somos birrentas. Nós somos, não, nós estamos birrentas muitas vezes porque a gente não resolveu assuntos lá da nossa infância e da nossa adolescência. E conforme a gente vai resolvendo esses assuntos da nossa criança e da nossa adolescente, a gente vai permitindo os feedbacks. Porque ninguém que está com a gente odeia a gente. Todas as pessoas que estão com a gente amam a gente. Eu só posso falar do meu marido agora, que é o homem que está todos os dias comigo. Nós dois trabalhamos de casa em casa, cada um tem o seu escritório, mas a gente convive em todas as refeições e os intervalos do nosso trabalho, a gente convive junto. E se eu não aceitar os feedback dele, ficar sempre no ego, achando que eu tô sempre certa, eu não vou crescer. A gente não cresce se a gente não aceita feedbacks, se a gente não aceita o confronto, se a gente não aceita o aprendizado que vem das pessoas que amam a gente. A gente tem que estar aberto, porque Deus, ele está falando o tempo todo através das pessoas, independente de serem crentes ou não, serem cristãos ou não, de terem uma religião ou não. Eu e meu marido, alguns trabalhos voluntários que a gente fez, quanto Deus falou com a gente através de crianças carentes, de pessoas carentes, de mulheres carentes, de homem, de morador, quantas vezes? Não eram pessoas convertidas, não conheciam Jesus e mesmo assim Deus usou a vida daquelas pessoas para falar com a gente. Deus usa quem Ele quiser para quebrar nosso ego, a nossa arrogância, o nosso orgulho de achar que a gente sabe mais que os outros. E se a gente não aceitar o feedback, vai ser cada dia pior, é ladeira abaixo. Eu sei por mim, é sempre ladeira abaixo. Porque sempre vai piorar, nunca vai melhorar, até que a gente aceite quebrar o nosso ego, a nossa arrogância de achar que a gente é maior que as pessoas que sabem menos que a gente. Que a gente não sabe nada. Eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Deus está me ensinando coisas que eu nunca aprendi na minha vida. Eu não sei nada. Eu não sou melhor que meu marido, eu não sei mais que meu marido. Eu não sei mais do que todas as mulheres que estão aqui. Eu não sei mais que vocês. Eu aprendo junto com vocês. É nesse lugar que a gente deve estar todos os dias. Todos os dias, não é às vezes, é todos os dias. A gente se colocar ao lado e não superior a ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. E o fato de a gente achar que a gente é mais, que a gente é melhor, a gente já caiu no ego. Já caiu na arrogância, porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe melhor que ninguém. Ninguém que está fora do que a gente conhece é menor que a gente, porque não conhece o que a gente conhece. Nós somos menores que as pessoas que desconhecem o que a gente conhece. Só pelo fato de pensar que nós sabemos mais que as pessoas que estão fora do que a gente conhece. Recebam essa palavra no coração, na alma, no espírito de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Com vocês, conosco. A graça de Jesus conosco. Dentro da gente, na gente. Recebam o amor que tenho por todos vocês
em Cristo Jesus. Amém. Paulo deixa bem claro na última frase que a gente recebe o amor em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu recebo o amor. Não quando eu estou no meu eu, no meu ego, na minha arrogância, na minha prepotência de achar que eu sou melhor que os outros, porque eu não sou melhor que ninguém. Quando eu me acho melhor que as outras pessoas, que eu me torno um lixo. Aí eu acho que eu sou um alecrim dourado. Não, eu não sou melhor que ninguém. Nenhuma mulher que está aqui presente é melhor que ninguém. E vocês vão perceber as palavras de vocês, a postura de vocês diante das coisas. Porque a gente percebe quando a gente quer. Quando a gente tira os nossos óculos, a gente percebe o quanto arrogantes somos diante das situações. E a gente não aceita feedback das pessoas porque a gente se acha melhor que elas. Estejam sempre, independente da pessoa, independente do grau de conhecimento, sempre se coloque abaixo, nunca acima. Abaixo. A mulher sábia, ela nunca olha as pessoas de cima, ela sempre olha de baixo, aprendendo. Não interessa quem seja. Sempre no lugar de aprendiz, nunca de professora. Eu não sou professora aqui. Eu não sou a mais sábia aqui. Não sou. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Quando eu falo que eu honro e agradeço a vida de vocês, que eu aprendo com vocês, é verdade. E eu me coloco nesse lugar todos os dias, porque o meu eu, o ego, ele quer sempre se colocar superior. Gente, é normal. A gente está saindo de uma. A gente está fazendo uma travessia. Essa travessia vai até no dia 17 de maio. E todos os dias o meu ego, ele tenta se colocar maior que as pessoas, maior que meu marido, maior que ambientes, maior que... E eu coloco ele no lugar dele. E eu vou lá me colocando no lugar de aprendiz, no lugar de a mulher que recebe os feedbacks e quer aprender com todas as situações que acontecem. Não dá crédito para capeta, para inimigo, porque ele já perdeu. Não tem como ele ganhar uma coisa. Ah, porque o inimigo hoje se levantou contra mim. Não tem como, amada. É tu que está se levantando contra ti. Eu me levanto contra mim e eu nem percebo. Quando eu dou crédito para o inimigo, eu já estou me colocando contra mim, porque não é o inimigo, é os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus padrões que estão girando e eu estou aceitando eles todos os dias, me colocando num lugar de maior, porque eu não sou maior. Maior é o que serve, maior é o que está embaixo, não é o que está em cima. Quando Jesus lava os pés, ele está se colocando abaixo, ele não está se colocando acima, por isso que ele disse que maior é o que serve e não o que é servido. Eu aprendo quando eu me coloco abaixo, não quando eu me coloco acima. Grande é quem está embaixo, não quem está em cima. Recebam essa palavra do Espírito de vocês. Pai, me coloco aqui diante de Ti, agradecendo profundamente, Pai, pelo Teu amor incondicional pela minha vida e a vida de todas as mulheres que estão aqui. Obrigada, Pai, por essa palavra que veio como uma flecha do Teu amor no meu coração. Que as mulheres que estão aqui presentes, Pai, elas recebam na mesma porção, na mesma proporção, que elas conseguem lidar, que elas conseguem trabalhar no coração delas, Pai. Declaramos, Pai, uma semana abençoada em nome de Jesus. Declaramos, Pai, esse dia, essa segunda-feira abençoada, porque ela é. Que hoje, Pai, nós possamos compreender, receber feedbacks das pessoas, Pai, com amor, que nós nos coloquemos abaixo, Pai, porque a mulher sábia, verdadeiramente sábia, ela se coloca abaixo e nunca acima de ninguém. A verdadeira aprendiz da vida, ela se coloca abaixo e nunca acima de ninguém. Que nós nos coloquemos, Pai, hoje abaixo, para aprender, sentadas, sempre sentadas para aprender, sem a intenção de ensinar, porque nós estamos sempre aprendendo. E quando for necessário que nós possamos transbordar o que a gente está aprendendo, Pai. Porque o Senhor colocou essa capacidade para ser desenvolvida em nós. Por isso que é a mulher sábia que dificular.
E para ela edificar o lar, ela precisa estar sentada com a bundinha na cadeira para aprender a edificar o lar dela. Que começa nela, conectada na fonte, amando feedbacks, amando a liderança das pessoas, o direcionamento das pessoas, Deus agindo através de todas as pessoas. Ele não age através das pessoas que tu quer, através de pastores. Deus não tá nem aí para nomes e rótulos. Ele vai usar quem ele quiser para te colocar no teu lugar, para me colocar no meu lugar. E ele faz isso todos os dias comigo, porque eu aceitei, porque eu quis, eu me coloquei nesse lugar de aprendiz. E enquanto a gente não se coloca nesse lugar, com a bundinha sentada na cadeira para aprender, a gente nunca vai ensinar, a gente nunca vai transbordar. Nunca. Não tem como. A gente quer fazer o trabalho o inverso, o contrário. Ego, arrogância, orgulhosa. Pai, nós declaramos que no dia de hoje esse véu da arrogância ele se rasga diante de nós. Eu escolho usar os teus óculos, os teus olhos para enxergar diante de mim, tu falando comigo o tempo todo através das pessoas. As pessoas são feedbacks, as pessoas são o próprio Cristo falando ao nosso coração. Só que o coração sujo, ele não sente, ele não percebe, ele não aceita. Ele está bloqueado pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência, pelo ego. Coloquem o ego no lugar dele, que vocês vão perceber. E na medida que vocês vão percebendo, vocês já vão pedindo perdão a Deus por todos os momentos que vocês se colocaram num lugar de maior que os outros. Declaro que assim é e assim será, hoje e todos os próximos dias, Pai. Que a gente se coloque verdadeiramente nesse lugar de aprender com todas as pessoas que passam na nossa vida. Principalmente as pessoas que estão na nossa vida. Sem julgar, apenas amando e respeitando o processo de todas as pessoas. E transbordando em plenitude, em Cristo, tudo que eu venho aprendendo e tudo que nós estamos aprendendo contigo, Pai. Amém. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigada.